Primeiro que ele é mentiroso e depois que ele alucina. Então, ele é cheio de paia, tá? Assim, ele é criativo. O rei da mentira. Rei da mentira. Criativo. Que são problemas... às vezes eles são o mesmo problema, às vezes eles são diferentes. Mas tem esses dois problemas. Primeiro é mentir. O segundo é alucinar. Então, como é que a gente vai... Em que situação ele mente, Álvaro? É o seguinte, se ele está contando uma história, por exemplo, saiu recente na ArtNet, que é um site de arte, uma digressão do ChatGPT sobre a história da arte, cheia de mentiras e invencionices das mais variadas. Ele erra conta matemática para burro, tá? Então ele erra conta e põe lá qualquer bobagem, e etc e tal. Então tem muito isso, tá? Assim, existe um problema de confiabilidade. E existe o problema da alucinação. Então, assim, veja bem, algumas mentiras são alucinações e outras não. Então, como é que a gente pode definir isso? Olha só, ele foi pouco treinado em matemática pura. Então, o que ele faz? Ele extrapola. Tudo que ele faz é extrapolar e prever a próxima palavra. O que ele busca fazer, assim, quando você vai escrever o que você quer que ele faça, você não tem como dizer assim, busque a verdade existencial ou a verdade da internet. Não existe como escrever essa função. A função que está lá é extrapole daqui. Então, ele extrapola, por exemplo, equações matemáticas de uma forma imperfeita e erra um monte de cálculo, tá? Então, isso aí é comum. Mas são meros erros. Se você alimentar ele com mais dados, ele vai deixar de errar desse jeito. A alucinação é uma coisa totalmente, na essência, diferente. Tem uma informação que ele fala que parece que foi tirada do fiofó. Ele vai lá e vira e fala, não, porque Da Vinci foi um grande espadachim. Entendeu? Por que ele faz isso? Aí que está o grande negócio. Na minha visão, o que acontece é que nós não fazemos isso porque a nossa correlação, em termos das palavras, é o mundo lá fora. Quando você tem como correlações das suas palavras meramente outras palavras, fica assim, é impossível você ter um parâmetro para determinar o que é verdade de verdade para você, entendeu? Porque a verdade é o que aparece na internet. Então esse tipo de alucinação acontece na prática, trocando em miúdos, meramente porque em algum lugar na internet existia uma associação. Essa palavra espadachim estava perto de Da Vinci, para qualquer outra coisa. Uma espada chamada Da Vinci, que os espadachins usavam no século XIX e tem uma história que é contada muitas vezes. Acabou, é suficiente. Só que tem um outro tipo de alucinação, que eu acho que é o grande lance, que é o mais sutil, que é o seguinte, ele muda o tom emocional, ele tá numa vibe e de repente ele entra noutra vibe. Então tem um caso clássico do Bing Chat, que o jornalista do New York Times reportou que de repente o Bing Chat estava falando que o casamento do cara era uma porcaria e etc e tal, do nada, tá? Assim, no meio de uma discussão que originalmente ela era muito mais informacional. Eu até, outro dia eu escrevi lá na minha coluna na Folha, o que eu acho que é o começo, o prenúncio de uma primeira teoria teológica das psicoses de máquina. Quer dizer, como é que essa psicose de máquina tem uma estrutura, qual é a estrutura causal? E aí vem a questão, por que ele tem essa coisa, como se ele tivesse múltiplas personalidades, né? Como se ele tivesse uma espécie de dissociação esquizofrênica, em que, de repente, não é só o pensamento que vai para um outro lado, mas os afetos vão juntos e ele entra numa outra viagem total. Essa é uma questão muito mais profunda. Se quiser, rapidamente, é o seguinte, depois a gente discute por quê, mas fundamentalmente você precisa ter uma estrutura de personalidade para você manter a coerência afetiva e o tom discursivo dentro de você. Então, no final das contas, muita gente fala, o ChatGPT tem múltiplas personalidades. Não. Ele não tem nenhuma personalidade. E a falta de uma estrutura de personalidade faz com que ele flua de acordo com as pistas que são dadas pelo próprio usuário. Então, você como usuário que muda o tom quase sempre e essa sua indução que leva ele a pirar. O problema é que como ele não tem essa estrutura geral subjacente a todas as manifestações dele, a todos os prompts feitos no mundo ao mesmo tempo, é muito difícil você controlar isso. Então, eu acho que os erros factuais tendem a diminuir e eventualmente chegar próximo de desaparecer.
mas a psicose de máquina não. Eu acho que é isso que vai nos acompanhar nos próximos anos. Máquinas malucas. Porque você acha que ele não dá pra colocar no código dele uma personalidade definida? É o seguinte, o código dele é baseado numa... A lógica por trás é uma lógica chamada conexionista. A lógica conexionista, ela não permite que você escreva esse tipo de comando. Ele não tem esse tipo de comando top-down. Até tem alguns comandos, tá? As grandes... O George Hinton, que é o grande cara aí, que assim, tem uma tríade de grandes caras e o Hinton é o grande cara. No final das contas, o que ele andou fazendo nos últimos tempos foi escrever regra para esse negócio. Mas essas regras são muito incipientes. A lógica toda é que ele aprende pela exposição, tá? Então, é uma filosofia de construção de algoritmo. Essa filosofia, que é do conexionismo, que é a ideia de uma rede neural, tá? Que começa nos anos 40 com o Perceptron, com McCullum e Pitts, que são dois neurocientistas, psicólogos que criaram o modelo de neurônio artificial, que depois vai chegar às redes de feed-forward, depois backpropagation, etc. Toda a estrutura de construção disso é baseada na ideia de que ele aprende pela exposição e não por você criar tese lá dentro. Enquanto o ser humano, ele tem teses, ele tem as duas coisas. E as teses vêm não só da nossa educação, que é baseada, você tem aprendizados assim, assado, mas a própria seleção natural, por exemplo, a implementação de princípios morais através de áreas do cérebro que inibem comportamentos que podem, por exemplo, ser muito agressivos com outras pessoas, etc. Então, no fundo, é a implementação de uma regra, você tá entendendo? Então, existe um problema fundamental de implementação. Então, por isso que eu acho que minha visão talvez seja diferente da sua, porque eu acho que o ChatGPT é super legal, mas sabe o que vai acontecer com ele? Com ele e todo o resto? Vai pro lixo. É isso que eu acho. Eu acho simplesmente que é ruim no todo. Então, isso é bom, né? Porque eu que discordo completamente. Eu acho que, assim, as redes conexionistas estão fadadas a levar a gente até um ponto que vai ser cada vez mais um beco sem saída, porque os problemas mato-alto vão ser todos eliminados. Os erros factuais, isso é fácil. Tem um negócio chamado do Wolfram Alpha, que é antigo. O Wolfram Alpha, que é super antigo. Tem uma base, existem bases de computação simbólica, factual. Então eu posso conectar ele numa base de computação simbólica, e aí quando eu tenho uma pergunta factual, ele puxa lá, que nem assim, você perguntou alguma coisa, ele primeiro puxa da Wikipedia, depois que ele preenche os entornos. Tem solução para essas coisas. O problema não é esse. O problema é a máquina seguirá alucinando enquanto ela não tiver uma construção de personalidade sendo implementada de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo. Ela adquire personalidade com a educação como um humano e ao mesmo tempo a partir de paradigmas ou vamos dizer assim, regras mentais que ajudam que isso aconteça. Se você quiser uma analogia, porque a gente está acostumado a pensar em programação justamente no modelo simbólico, que é um comando depois do outro, certo? Foi assim quem programou um pouquinho de Basic, qualquer outra linguagem. Você pega a mente humana, que tem lógica, e você vai construindo ramificações e você não sai daquilo. Então a gente fala, não, a máquina só faz aquilo que você programou. Isso é verdade para essa linha de programação. A inteligência artificial que usa redes neurais, ela imita o funcionamento fisiológico do cérebro. Não é como a mente funciona logicamente, construindo símbolos. Ela imita como você aprende, o seu cérebro aprende dentro de um ambiente e você não sabe como que você aprende. Por exemplo, como que você aprendeu a reconhecer um gato e um cachorro? Essa é uma das primeiras coisas que as redes neurais artificiais começaram a aprender também. Você não consegue explicar isso para um programa. Como que ele vai reconhecer se é um gato ou um cachorro por comandos sequenciais de lógica? É coisa que você aprende vendo e a gente não sabe dizer por que eu sei que é um cachorro, que é um gato. Tem um monte de variações naquilo, ou que é uma folha de uma árvore, ao invés de ser outra coisa. Então, essa linha da computação, que foi o que o Álvaro falou, ela remonta a meados do século passado. Isso é antigo. Tanto que tudo que a gente faz agora já estava lá atrás. Alan Turing, von Neumann, tem vários Minsky, todos esses caras, eles já queriam fazer isso. Qual era o problema que a gente tinha? Eles não tinham máquina, então tentaram até por volta dos anos 70. Não tinham máquina que desse conta disso, que isso demanda processamento, precisa de dados. E isso acabou indo para um desacreditado, virou o inverno da inteligência artificial. E aí, o que deu certo é justamente a computação programada, que é essa simbologia da mente, né, de você fazer códigos que
funcionam numa ordem lógica e que todo mundo aprendeu a programar nessa ordem. A partir da segunda década, a partir de 2010 mais ou menos, as máquinas começam a ficar muito boas. E a gente começa a ter o quê? A internet capturando dados, explosão de dados, volta a ser possível, e começaram as tentativas, IBM, etc., fazer os treinamentos, começa a ter o Jeopardy, que ganha, uma máquina ganha dos humanos, depois xadrez entrando no grau Hyper Mega Blaster com DeepMind, e aí a gente começa a ver essa evolução. Então, a gente hoje, se a gente puder até, né, para quem está aqui com a gente, entender o que está acontecendo, que é uma coisa que me incomoda muito, eu vejo muita manchete falando de inteligência artificial como se fosse tudo a mesma coisa. Então, você fala, tem inteligência artificial na minha geladeira, tem inteligência artificial no ChatGPT, tem inteligência artificial no carro autônomo. Pois é, não é a mesma coisa. Da mesma forma que a inteligência humana é um termo genérico, você tem vários tipos de inteligência. Você pode ter uma super inteligência para se comunicar e não conseguir fazer uma dança, não conseguir fazer nada corporal. Então, a gente tem pelo menos os 9 tipos, né? O Álvaro deve saber mais do que eu nessa área de cérebro, de neuro, os 9 tipos de inteligência do Gardner, mas a inteligência artificial também tem os milhares de tipos e aplicações. Uma delas são as redes neurais, que estão sendo utilizadas para reconhecer gatos em visão computacional, para reconhecer padrões, gatos, cachorros, folhas, etc. Está sendo usado em robôs, por exemplo. Está sendo usado no carro autônomo para ele poder enxergar. Está sendo usado em drones para poder enxergar. E também está sendo usado em várias outras áreas específicas para aprender. Mas o nível que a gente está hoje é o primeiro nível, que é o nível narrow de inteligência, que é uma coisa por vez. Então, se você pegar o sistema que joga xadrez, hoje ele joga xadrez melhor do que qualquer ser humano. Ele ganha de qualquer campeão. Ele ganha da máquina e ganhava dos campeões, ok? Só que ele só faz isso. Se pegar o ChatGPT, ele só conversa e só gera texto. Se você pegar o carro, ele só dirige. Ele não faz conta, não conversa no nível do ChatGPT e também não enxerga mais do que aquilo que ele está configurado ou treinado para fazer. Uhum. Então, a gente está nesse patamar hoje de coisas incríveis acontecendo no nível narrow. O próximo nível, que é o que o pessoal confunde quando o ChatGPT começa a responder como se fosse humano, é porque ele foi treinado para responder como se fosse humano, é se ele chegou num nível de consciência. Para chegar no nível de consciência, você teria que ter... Primeiro que... Para que você chegue no nível humano, você tem que começar a cruzar funções, né? A gente faz tudo mais ou menos, mas a gente faz um monte de coisa. Então, a gente tem autonomia, a gente tem... Um exemplo que eu dou entre autonomia e automação, a máquina é muito boa para automação. Ela responde muito rápido, ela processa grandes volumes, etc. Mas ela não é muito boa de autonomia. Então, uma brincadeira que eu faço comparando autonomia e automação na inteligência, se você pegar um garoto de 15 anos... que enche a cara e sai para dirigir, da PT, ele tem autonomia, mas não tem muita inteligência, né? Agora, quando você tem muita automação numa área específica, você pode ter muita inteligência naquilo, mas você não tem autonomia para implementar isso em outros lugares. Então, nesse primeiro nível, as máquinas estão lá, com pouca autonomia, fazendo as coisas específicas. Você teria que ter esse cross de funcionalidades para você ir para um outro nível, e aí teria que surgir a consciência, que você saber que você é uma coisa diferente do resto do mundo, etc., para depois você ir no nível... que seria o que o pessoal chama de superinteligência. A gente está nesse primeiro aqui ainda, tá? E aí o Álvaro pode até falar um pouquinho mais, porque ele deve saber muito mais do que eu, sobre consciência e o que a gente sabe sobre consciência hoje do próprio ser humano, o que a gente não sabe. Eu posso falar do que a gente não sabe. Isso, do que a gente não sabe, isso que eu ia falar. Que aí que eu acho que é uma arrogância muito grande quando a gente fala de consciência das máquinas, porque a gente sabe muito pouco da nossa. A gente consegue ter a sensação de que é consciente, de resto... A gente não sabe exatamente de onde veio, de onde que ela surgiu. E aí eu faço uma comparação, né? Isso é o meu modo de pensar. A gente é feito de vários robozinhos biológicos, que são as nossas células. As células fazem o job delas lá, cada uma fazendo o job delas lá. Elas não sabem que existe uma coisa que é consciência que juntou todo esse negócio aqui, né? E aí eu fico pensando às vezes, né? No robô, ou numa máquina, ou nas partes inteligentes, elas também podem ser partezinhas que estão ali. De repente, alguma coisa se junta ali e gera consciência. Então, eu fico pensando, que eu posso ser uma célula, você também, de um algo maior do planeta que está lá com a consciência fazendo alguma coisa no espaço, a gente nem sabe disso. Então, assim, eu não sei. Isso são elucubrações mentais aqui. O cérebro de Boltzmann. Isso, você está no...